Na sua chegada ao Flamengo, Everton Ribeiro disse que tinha a certeza de que ele e a torcida seriam muito felizes juntos. Números com Petkovic, Everton Ribeiro bateu bonito! Traz o Thiago Neves, aí o Everton Ribeiro canetou o Egídio, tocou por cima. Noite inspirada ao Everton Ribeiro, autorizado, pé esquerdo! E eu acho que ele acertou, não é mesmo? Revelado no Corinthians e com passagem de destaque no Curitiba, ele foi alçado ao status de craque no Cruzeiro. O miteiro estava em terras árabes, no Al Ahly dos Emirados Árabes, quando começou a ser especulado no Flamengo em 2017. Na época, havia a percepção de que Diego, nosso camisa 10, estava sobrecarregado na armação, e uma dupla facilitaria na criação de jogadas. Naquele momento, o clube estava aumentando seus investimentos no time principal, depois de anos de reconstrução. A torcida do Mengão fez a sua parte e inundou a rede social do craque com a convocação para vestir o manto. Como recusar, não é mesmo? Cláudio Prakovnik, diretor de finanças, viajou para negociar e os sheiks perguntaram como o Flamengo iria pagar. Ele respondeu que seria no débito. Os tempos tinham mudado. A firma agora era milionária e seria bilionária poucos anos depois. Ribeiro assinou um contrato de 4 anos e custou ao rubro-negro 6 milhões de euros, que na conversão valia 22 milhões de reais. Nosso meia escolheu a camisa 7, porque ele já jogava com esse número e porque fazia alusão ao hepta que o Flamengo conquistaria. Na chegada foi recebido pela nação em peso no aeroporto. Galera, parando o vídeo rapidinho só para falar uma parada. Eu acabei de começar no YouTube e crescer nesse início é mais difícil do que, sei lá, o Flamengo na época do Adriano Imperador ficar um dia sem polêmica ou sem confusão. Então, pô, se você curtiu o vídeo, se inscreve, curte, ativa o sininho. Isso vai me dar maior moral para continuar a trazer história de Flamengo para você, beleza? Agora vamos continuar. Na estreia, o miteiro deu o passe para o gol da vitória, marcado pelo colombiano e velocista Berrio, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, com resultado de 1-0. Nos 2 jogos seguintes, o garçom mostrou todo o seu repertório e deu mais 2 assistências. Uma para Diego na vitória contra o São Paulo, na Ilha do Urubu, e outra para o seu xará Everton Cardoso, marcar contra o Vasco, em pleno São Januário. Os vascaínos ficaram tão loucos com a derrota na própria casa que quebraram o estádio e invadiram o gramado depois do jogo. O primeiro gol saiu contra o Palestino do Chile, no jogo de ida da Copa Sul-Americana, um chocolate de 5-2. Pode parecer um jogo sem importância, mas o Flamengo tinha sido eliminado no ano anterior por esse mesmo Palestino nesse torneio continental. Aquela vitória mostrava a evolução do Mengão, que se tornaria o malvadão da América. Quando o técnico Reinaldo Rueda chegou, ele revezava e por muitas vezes preferia colocar Berrio na direita no time titular. Com isso, Ribeiro ficava no banco, mas mesmo assim, o miteiro brilhou. Se liga no passe que ele deu pro Viseu nas quartas de final da Sula contra o Fluminense. E a bola tocada no centro, Everton Ribeiro, linda bola pro Viseu, bateu! E essa pintura contra o Santos? Rodinei mais atrás pro Everton Ribeiro, clareou, bateu pro gol! Ele fechou essa temporada com 6 gols e 4 assistências. Podem parecer números pouco expressivos, mas Everton Ribeiro se sobressai em quesitos que não saem nas estatísticas. É ele quem leva o time para o ataque. Além disso, ele tem uma capacidade sobrenatural de trabalhar num espaço curto, manter a bola mesmo sob forte pressão e furar retrancas. Em 2018, sendo titular absoluto, ele foi responsável pela nossa classificação na Libertadores, ao marcar 2 gols contra o Emelec no Maracanã, um deles um golaço de falta. Nessa época, o nosso meia estava com um problema pessoal muito grave, pois sua esposa teve um parto de risco e seu filho Guto, recém-nascido, estava internado. Entre jogos, o craque dormia no hospital todos os dias, para não deixar seus entes queridos sozinhos. Isso poderia até abalar o meia, mas ele manteve a concentração e jogou muito. Quando ficou sabendo, a nação deu a maior força, passou energia positiva e gritou o nome do Baby Guto. Graças a Deus, tanto a esposa quanto o filhinho Augusto melhoraram e saíram dessa. Até tem uma piada que circula na nação de que, quando o Ribeiro tem um filho, nosso craque sempre joga melhor. Na Copa do Brasil, nas quartas de final contra o Grêmio, ele fez o gol decisivo no Maracanã, que selou a passagem para a próxima fase. Nesse ano, o time chegou a liderar o brasileiro e o nosso meia ajudou muito. Por exemplo, com o gol da vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa, depois de um passe faz e me abraça do Vinícius Júnior. Ele também marcou um gol de placa contra o Cruzeiro, seu ex-time, em pleno Mineirão. Do Thiago Neves, lindo lance do Everton Ribeiro, bateu, golaço!
Ribeiro fechou a temporada com 10 gols e 6 assistências. Em 2019, viveu um dos seus melhores momentos com a camisa do Flamengo e começou a empilhar títulos. No primeiro semestre, conquistou o Campeonato Carioca, com 2 vitórias sobre o Vasco nas finais, que seria o primeiro troféu de um tri. Com a saída de Abel Braga, Jorge Jesus veio e montou uma máquina. O Miteiro era peça fundamental no 4-4-2, jogando como um meia pela direita. Ele ligava contra-ataques com passes certeiros, que deixavam nossos atacantes em ótima situação para finalizar, como contra o Santos no Brasileirão. Everton Ribeiro tem o Gabigol, vai para cima da marcação. Gustavo chegou de pé esquerdo por cobertura. E contra o Inter na Libertadores. Everton pelo meio, Bruno Henrique volta, a sobra do Flamengo. Aí o Bruno Henrique. Com a lesão de Diego, Everton se tornou capitão da equipe e levantou a taça da Libertadores. Tem uma cena marcante depois do gol da virada do Gabigol. Na comemoração, Everton, com a cara toda vermelha e extenuado, vai para a câmera e faz o sinal com a mão de que acabou, acabou. Eu acho que eu já vi isso umas 1000 vezes. Nosso capitão também levantou o caneco do Campeonato Brasileiro, consagrando a melhor campanha da história da competição. O nosso craque terminou essa temporada com 6 gols e 16 assistências. Em 2020, ele e o Flamengo começaram voando, com a conquista da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. No início da Libertadores, em vitória contra o Júnior Barranquilla, fora de casa, Miteiro exibiu todo o seu repertório com 2 gols. Contra o Botafogo, em vitória no Cariocão por 3-0, marcou outro. Ele estava jogando tão bem que Tite o convocou para a seleção, em março, para partidas das eliminatórias. Com tudo o que aconteceu no mundo naquele momento e com a saída de Jorge Jesus, o Mengão entrou em um período de instabilidade. O Flamengo demorou para embalar de novo com o Domenech no comando, mas voltou ao rumo graças ao Miteiro. Em uma goleada contra o Bahia, ele marcou um dos seus gols mais bonitos com o manto. Contra o Fortaleza, na partida seguinte, ele marcou outra pintura para a galeria do craque. Olha a cavadinha que chapeta com frio, pega esse lençol, Felipe Alves. Já em jogo contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, na volta da Libertadores, com um time todo desfalcado e repleto de garotos, Ribeiro ajudou o time a vencer a partida por 2-1. Outro jogo marcante ocorreu na melhor partida do Brasileirão de 2020, entre Flamengo e Inter no Beira-Rio. O Mengão estava perdendo por 2-1 até os minutos finais, quando o Everton, de cabeça, marcou o gol de empate. Mesmo com boas exibições do nosso meia, a equipe não se encontrava com o Domenech. Isso fez a diretoria trazer Rogério Ceni, que mesmo sem regularidade, fez a equipe voltar a brigar pelo título brasileiro. Contra o Botafogo, em jogo no Engenhão, o Miteiro marcou o gol da vitória. Em mais algumas rodadas, o time embalou 9 jogos sem perder, para arrancar e ganhar o título nacional. Em uma temporada quase perdida, 2020 terminou como sendo sua temporada mais artilheira junto com 2018, vestindo o manto, com 10 gols e 9 assistências. Em 2021, o nosso craque fez um ano muito abaixo do que sempre apresentou. Embora Tite tenha continuado a convocar Ribeiro, a torcida pedia cada vez mais que ele fosse para o banco de reservas do Mengão. Até Maurício Souza, que foi técnico interino no final do ano, engrossou o coro e disse que Ribeiro tinha consciência de que não fez um bom ano. Ele fechou a temporada com apenas 2 gols e 9 assistências. Para piorar a má fase em 2022, o português Paulo Sousa chegou ao ninho e quis que o nosso meia virasse, pasme, ala esquerdo, posição em que ele não atuava desde o início da carreira. No primeiro semestre, aos trancos e barrancos, o Miteiro conseguiu ajudar o time, com um gol na vitória contra o Madureira no Carioca e com uma exibição digna do nosso craque, com 2 gols contra o Tajeres na primeira fase da Libertadores. No segundo semestre, com a chegada de Dorival Júnior, tudo melhorou para ele e para a equipe. Ao invés de jogar aberto pela direita, o novo comandante preferiu posicioná-lo ainda pela direita, mas criando por dentro. A partir dali, nosso Miteiro deu aula. Ele foi um dos destaques na goleada contra o Vélez, em plena Argentina, por 4-0, marcando um gol. O Miteiro estava impossível, com capacidade para furar qualquer retranca. O time embalou e nosso craque também. Nas finais da Copa do Brasil, foi ele quem deu o passe para o Pedro marcar no segundo jogo contra o Corinthians. Na decisão por pênalti, guardou o dele em um momento muito importante, logo depois que Fagner perdeu sua cobrança. Everton foi o melhor jogador dos confrontos. Foi dele também a assistência para o já histórico gol de Gabigol, que garantiu a nossa 3ª Libertadores. Aliás, o nosso capitão já está cultivando a próxima geração de rubro-negros.
Você já viu o rubro-negrismo do Baby Totói, o filho do nosso camisa 7? Ele fechou 2022 com 7 gols e 8 assistências. E com esse segundo semestre impecável, o nosso ídolo carimbou seu passaporte para a Copa do Mundo do Catar e entrou de vez para a galeria dos jogadores eternos do Flamengo.